Sejam bem-vindos, né, todos os discentes, né, professores aqui também, né, dando essa contribuição, né, nosso suporte técnico, enfim. Agradeço a presença de todos. Nós vamos dar continuidade aí à nossa disciplina de planejamento estratégico e gestão de projetos, né. Nossas primeiras aulas, né, são sobre planejamento estratégico. E nessa aula de hoje é interessante que a gente vai fazer essa conexão com a gestão de projetos, né? Então, por isso que essa aula é tão importante. Então, seria nossa aula de transição aí daquilo que a gente viu na nossa primeira aula sobre os fundamentos de estratégia. Hoje, um pouco sobre o planejamento estratégico, falando dessas premissas que são necessárias para o planejamento estratégico e que, a partir dessas premissas, a gente consegue conectar com a gestão de projetos. E aí nós vamos ver tanto a apresentação de hoje, né, essa parte conceitual, como eu vou trazer para vocês alguns exemplos práticos de planejamento estratégico, tanto aqueles que eu contribuí na realização do planejamento estratégico, como aqueles que vocês podem utilizar, que não foi feito por mim, mas feito por outras organizações, também pode ser utilizados como base para o entendimento da forma como se constrói um planejamento estratégico, a importância dele para as organizações, independentes se elas sejam públicas ou privadas. Claro que, como o nosso curso é de gestão pública municipal, a gente vai dar um enfoque no aspecto público da disponibilização desse plano estratégico ou desse documento de planejamento estratégico, tá certo? Então, sejam todos bem-vindos, né? Estou muito feliz aqui, a sala, aos poucos vai o pessoal chegando, e a gente vai poder discutir um pouco mais ao final, mas fiquem à vontade para intervir no momento que surgir alguma dúvida sobre o que a gente estiver falando, tá bom? Então, planejamento estratégico, como o Rezende traz, o professor Paulo Rezende, ele traz um conceito interessante sobre planejamento estratégico, que é justamente esse processo dinâmico, sistêmico, coletivo, participativo e contínuo para a determinação dos objetivos, estratégias e ações. Então, vejam, percebam que eu gosto muito desse conceito do Rezende, porque ele traz elementos que são muito apropriados quando a gente fala de planejamento estratégico, principalmente na gestão pública. Então, primeiro, a questão da dinamicidade do processo, né? Porque não é algo estanque. Às vezes a gente acha que vai fazer um planejamento, faz um planejamento que vai gerar um plano e que aquele plano ele vai ser seguido rigidamente, né, em todos os seus aspectos para que os objetivos eles sejam alcançados. Mas o plano, ele como a gente chama, gosta de chamar em outras áreas, de plano de voo, né? Ou seja, às vezes acontecem determinadas situações no meio do caminho que é preciso mudar as rotas, por exemplo, né? Para você chegar ao mesmo objetivo, né? Então, o ideal é que ele seja um plano, claro, que trace de forma precisa aquilo que se pretende alcançar em termos de objetivos, mas a gente vive num mundo dinâmico. As organizações são sistemas abertos, como dizia Bertalanffy, né? E assim, como sistemas abertos, né, e o Ludovic, né, falava muito bem disso, sofrem influência do meio externo. Então, mesmo que a gente faça um plano muito bem elaborado, com a mais pura certeza em relação aos fatos, mas existem várias nuances e fatores que podem acontecer e que vão determinar uma mudança de curso, às vezes, em relação ao que foi planejado, né? Como a gente falou na primeira aula, existe aquela estratégia que é deliberada e ela pode ser a estratégia que vai ser implementada, mas pode existir estratégias emergentes. Imagine, por exemplo, quantas empresas, organizações, instituições
fizeram planejamento estratégico há alguns anos atrás, antes de 2019, por exemplo, ou até em 2019, e não tinham como prever um cenário pandêmico, por exemplo, né? Então, todo aquele planejamento, ele precisou de uma revisão, né? Por isso que é um processo contínuo. Você não faz um planejamento e esse planejamento ele fica estanque. Ele precisa, a todo momento, ele ser monitorado, acompanhado e revisado no sentido de ou permanecer aqueles objetivos, aquilo que foi programado, ou rever no sentido até de melhorar ou excluir alguma meta ou desenvolver um outro tipo de estratégia. Então, o planejamento é algo dinâmico, sistêmico, é claro, precisa de uma organização, precisa de etapas definidas, né, para que se tenha um norte para as ações. Então, o planejamento ajuda nesse direcionamento, nesse norte. Imagine o planejamento como um mapa, né, onde você se guia. Então, quando vocês, às vezes, saem de determinada localidade, vai utilizar o GPS, por exemplo, você tem um mapa da cidade, o mapa das localidades, e você pode seguir várias rotas. Mas qual o principal objetivo? É chegar a determinado destino. E aí você pode utilizar vários caminhos. No primeiro momento, no planejamento, você traça essa primeira rota. Só que ao longo do caminho pode ser que, como a gente estava falando de trânsito mais cedo, né, professor Ricardo? Pode ter um desvio, pode ter uma obra, pode ter algo que atrapalhe aquele fluxo. E aí o que é que você vai fazer? Ficar parado? Não. Planejamento é um direcionamento, mas ele não é estanque. Então, aí você vai buscar alternativas para aquele problema que surgiu, mas sempre pensando no objetivo à frente que você tem. No caso específico, como a gente estava falando de transporte, chegar em determinado destino, mas no caso de uma organização, chegar em determinado patamar, né, de excelência, de qualidade, ou de quantidade de clientes, ou de quantidade de cidadãos atendidos por determinada política pública. Ou seja, você pode traçar diversas metas, sendo que elas precisam estar claras nesse planejamento para que você possa compartilhar, já que é algo coletivo, com as pessoas aquilo que foi planejado. E olha que esse compartilhamento não é só depois que o projeto, depois que o plano estratégico está pronto. Esse compartilhamento, essa participação, ela precisa ser desde o início. Por isso que a gente defende aqui como foi no Rio Grande do Sul, há uns anos atrás, a introdução ou a adoção de um planejamento estratégico participativo, né? E principalmente na gestão pública, em que o cidadão é o principal objeto, né, o principal objetivo em termos de políticas públicas, de ações do poder público, é preciso que ele participe desde o início dessa construção do planejamento estratégico. Então, porque são as demandas desse cidadão que precisam ser atendidas, né? E esse planejamento, enfim, para o bem-estar dessa população, para o bem-estar desses cidadãos, vai envolver diversas áreas, né, de conhecimento, diversas áreas de trabalho, diversas secretarias. Então, o planejamento ajuda que cada um entenda seu papel nesse projeto maior, que é o bem-estar do cidadão a partir das ações do poder público. Então, por isso que é muito importante esse conceito, porque o participativo aí, eu até dou um destaque muito grande nele, deve ser uma das premissas para que o planejamento estratégico, principalmente na gestão pública, ele tenha êxito, né, ele tenha sucesso. E aí, claro, né, eu já falei, tanto para você alcançar os objetivos, né, você ter etapas definidas sistematicamente para alcançar os objetivos, como traçar as estratégias, a forma como vai ser adotada as ações que vão definir ali o que cada secretaria, o que cada órgão vai se dispor a fazer para o alcance do objetivo maior, que, claro, deve estar relacionado ao bem-estar do cidadão, ao desenvolvimento econômico da cidade, enfim. Há vários macro-objetivos, vamos dizer assim, objetivos maiores, objetivos gerais, que precisam ser traçados antes de se colocar especificamente para cada setor.
Então, não se esqueça, o planejamento estratégico é isso. É um processo porque tem etapas simples, é sistêmico porque ele precisa seguir uma lógica, é preciso primeiro ter uma participação, ouvir as pessoas, ter um diagnóstico para depois se implementar as ações. Então, eu vou mostrar para vocês o fluxo desse planejamento estratégico. E importante essa questão da participação e da coletividade para o planejamento estratégico, pensando que não é algo estanque, você faz e hands-on, né, como a gente fala, ou seja, e a gente deixa para lá, não. Você faz um planejamento estratégico e você vai acompanhando se aqueles objetivos estão sendo alcançados ou não, se o caminho é escolhido, as estratégias, as ações foram escolhidas, precisam ser revisadas, ou se estão realmente de acordo com aquilo que foi planejado. E aí, gente, o ponto principal dessa nossa aula de hoje é a apresentação dessas premissas do planejamento estratégico, né? Aquilo que vem antes, né? Aquilo que dá suporte a um planejamento estratégico que seja realmente efetivo, eficaz, né? Eficiente, né? Como prevê nossa Constituição em termos de administração pública. Então, nós temos as 10 premissas, né? Nós temos um primeiro grupo de premissas e um segundo, e nesse primeiro grupo tem logo de início algo que é minha área de expertise dentro do mestrado, um pouco também agora no doutorado, que é a administração estratégica, né? E vou dar um enfoque hoje nessa parte de administração estratégica, porque é essa premissa principal para a construção de um planejamento estratégico. Então, e o que seria essa administração estratégica, né? É justamente esse processo contínuo e cíclico, né? Como a gente viu também no planejamento estratégico, não é algo estanque, mas cíclico, para adaptar a organização ao ambiente. E que ambiente é esse? É todo esse ambiente socioeconômico, cultural, macroambiente, né, como a gente chama, organizacional, que envolve todos os setores, instituições, né, do primeiro, segundo, terceiro setor, né, as empresas, né, governo, ou seja, a gente tem na administração estratégica uma preocupação em que a organização ela tenha esse contato, essa adaptação a todo esse ambiente de negócios, todo esse ambiente de mercado, todo esse ambiente ou esfera pública, ou seja, qualquer organização que esteja inserida em determinado ambiente, ela precisa observar o ambiente externo, né, para poder traçar estratégias para que possa se adaptar no ambiente interno. Então, como eu falei anteriormente, as organizações são sistemas abertos, né? Então a gente entende que qualquer tipo de organização sofre uma influência. E claro que quando a gente fala novamente de cenário de pandemia, por exemplo, como está existindo ainda, na verdade, esse cenário, claro, teve um decréscimo em relação àquilo que era antes, mas a gente ainda está nesse momento, de certa forma, e o que acontece? Percebam, e aí eu queria até que vocês, quem pudesse trazer algum depoimento nesse sentido, falasse um pouco do que percebeu de mudanças de estratégias, né, das organizações, sejam empresas, seja governo, sejam OSCs, né, as organizações da sociedade civil, né, da sociedade civil, ou seja, como as organizações, vocês percebem que elas se adaptaram a esse novo cenário. Se vocês percebem que muitas organizações se adaptaram, então provavelmente elas utilizaram da administração estratégica e possivelmente algumas de planejamento estratégico, do planejamento estratégico, para tentar se adaptar a esse ambiente, né? Utilizar de gestão estratégica, administração estratégica para se adaptar ao ambiente. Outras não. Outras, vocês percebem que houve uma morte prematura, né, vamos dizer assim, de empresas que não conseguiram se adaptar a esse ambiente muito desafiador,
né, porque envolvia uma questão importantíssima de saúde pública, mas que necessitava de uma questão importantíssima de sobrevivência. E aí eu queria que, se alguém quisesse, vamos dizer assim, chutar, né, ou até inferir, ou se manifestar sobre qual é esse aspecto que ajudou a muitas empresas a estarem a um novo ambiente, né, desafiador e de problemas que se sucedeu a partir da pandemia. E a pandemia trouxe várias questões, principalmente do distanciamento social, né, mas uma série de outras questões, tanto para as empresas quanto para o poder público. Mas o que foi que fez com que essas empresas se adaptassem melhor para a administração estratégica, né? Aí, quem quiser falar, pode clicar aqui na mãozinha, né, para a mão levantar, para a gente fazer uma fila e poder chamar na ordem, né, porque eu não vou conseguir ver todo mundo, mas eu já vi aqui que o Adevanildo já levantou, a Inês, e aí quem quiser mais pode ir clicando, né, ou se não tiver como, pode colocar aqui no chat, eu sou o próximo, é minha vez, enfim, que aí a gente pode falar. Então, vamos lá, vou começar com quem levantou a mão primeiro, foi a Devanildo. Vamos, Devanildo, pode falar. Quem quiser também escrever, né, ou fizer alguma colaboração de texto, a gente faz a leitura para você e para todos, né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Marcelinho. A Devanildo pode falar, abrir o microfone e falar. Ok. Se quiser abrir a câmera também, pode abrir sem problema. Já vou explicar. Primeiramente, boa noite. A minha câmera hoje, não sei o que aconteceu, né? Ela está aqui com uma interrogaçãozinha dizendo que não estou sem câmera. Eu não estava sabendo que a minha câmera estava com problema. Então, voltando ao assunto. Eu, anteriormente à pandemia, eu tocava uma academia de arte marcial, né, que eu sou professor de karatê, e a gente parou devido à pandemia, e logo depois eu particularmente não consegui voltar e nem arrumar uma estratégia para reabrir a minha academia, por conta de todo o processo. Muita coisa a ser pensado, muita coisa a ser organizado, né? Questão do álcool e gel, distanciamento, roupa, ter um contato físico, ter um contato mais próximo, né? E realmente eu não tive esse olhar futurista, né? Eu não estava preparado para isso. E hoje ainda tenho essa dificuldade, tanto que eu não reabri ainda. Estou esperando as coisas ainda se ajustar para voltar aquela minha antiga modo de trabalho, que para mim é mais confortável, né? Então, realmente, e eu tenho alguns amigos que abriram já, continuaram, né? E a gente percebe que teve uma baixa nesse público, né? Então, eu só quero contribuir com o meu testemunho, assim, né? Entre aspas. Era isso. Perfeito, Adelanildo. Que bom que você trouxe esse depoimento. Porque a gente percebe que algo difícil, né? Como você trouxe. Não é simples, né? Você tem alguma coisa inesperada, né? Porque quando é algo que, por exemplo, faltou alguma grana, né? Faltou algum dinheiro, faltou algum insumo, né? Algo assim que já aconteceu em outras épocas e você consegue ter um fato histórico que te dá um suporte para uma tomada de decisão, isso facilita. É a mesma coisa quando, vamos dizer assim, se acontecesse em um momento histórico, uma pandemia, que afetasse o Brasil, e que afetasse o negócio de academias,
e que tivesse, por exemplo, um paper escrito, né, um artigo científico ou um livro, né, que falasse desse momento, seria mais fácil para você, porque, ou vídeo, né, de repente, alguma coisa, você dizer assim, não, olha, teve um fato passado, e aí eu vou buscar aquele fato, estudar aquilo e traçar uma estratégia, né? Mas foi algo inédito, assim, a gente nunca teve esse tipo de comportamento comercial, da parte do governo, enfim, dos negócios em si, e aí realmente foi muito difícil, né? Algumas pessoas que tinham, em termos de informações além das nossas, né, e monitoraram essa informação, né, com um pouco mais de precisão, até que conseguiram se adaptar mais rapidamente. Mas um grande problema é a falta de informação, ou seja, você não saber como agir, e a gente ficou muito tempo, né, no escuro, né, como a gente fala, sem ter possibilidade de ação, né? E claro que hoje, né, você tem aí protocolos, né, de saúde, de biossegurança que estão sendo difundidos para abertura de determinados negócios, né? E aí, no caso, por exemplo, não só você na academia de karatê, mas outras academias de ginástica, enfim, precisaram, né, realmente ter uma informação muito mais precisa para tomar uma decisão, né? E aí a gente cada vez mais fala sobre a importância dessa premissa para o planejamento estratégico. Ou seja, a partir do momento que eu vou até adiantar aqui, que é o terceiro ponto, que é informação e conhecimento, para responder a sua pergunta, na verdade, para ajudar na sua participação. Informação e conhecimento é uma premissa do planejamento estratégico, ou seja, se você não tiver informação, por exemplo, como a academia deve ser aberta, ou se já tem uma academia de karatê que já abriu no mesmo bairro, ou na mesma cidade, ou no mesmo estado, isso vai te dificultar realmente muito. Agora, se você tem informação de como foi que as academias abriram, se você tem uma rede de suporte que te diga, né, quais são os protocolos, quando deve abrir, aí a coisa facilita. Então, o que a gente vai ver, que é uma outra premissa do planejamento estratégico, aqui está ali no item 3, é informação e conhecimento, ou seja, ninguém consegue traçar uma estratégia para se adaptar ao ambiente, seja uma empresa pública ou privada, se não tiver informação e conhecimento. E muitas empresas que não conseguiram sobreviver à pandemia, a toda essa crise, não é porque não queriam, não, porque eu acho que ninguém quer quebrar, né? Ninguém quer fechar a sua empresa, ninguém quer deixar de faturar, deixar de atender cliente, mas faltou informação, né? Então, algumas cidades conseguiram abarcar isso de uma forma melhor, né? Você tem cidades que eu vi, por exemplo, que tinha um volume de informação muito grande que favoreceu, por exemplo, uma vacinação mais rápida, porque tinha uma divulgação mais rápida da vacinação, uma informação mais rápida tanto da chegada da vacina, quanto da idade que estaria dentro daquele período de vacinação, quanto a forma de divulgação, utilizando muito as redes sociais, enfim. Então, assim, informação e conhecimento, adiantando já isso, é o que vai favorecer aí que a organização, seja pública ou privada, se adapte. Obrigado aí a Devanildo, né, pela participação. E Inês agora, está na sua vez, Inês. Aí quem quiser pode ir se inscrevendo aí no chat. Tem aqui um textinho também que alguém já colocou, eu vou ler depois também, para a gente não perder aí o time da participação. Inês, fica à vontade, Inês. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite. O Evanildo, ele era o professor da academia, né? Eu era aluna da academia, de Muay Thai, e acabei abandonando. E a minha estratégia foi partir para esportes ao ar livre, né? Partir para caminhada, para outro tipo de esportes que não fosse de contato, com medo da pandemia, né?
Entendi, E entendi. eu trabalho na educação e a questão até alguém comentou aqui no chat sobre a educação que se posicionou bem estrategicamente, né, nessa época de pandemia. Eu lembro que eu sempre utilizei um pouco de tecnologia nas aulas já antes de acontecer tudo isso. Eu já tinha as minhas estratégias. E com a pandemia nós tivemos que aprender a usar o Meet, o Loom, o Zoom e tudo mais que ninguém nunca tinha ouvido falar, né? Algumas pessoas tinham ouvido falar. E o que eu acho um setor que cresceu bastante foi a questão dos deliveries, né, professor? Eu não sei, assim... Exatamente. Eu vou tirar, assim, pela minha experiência de consumidora. A gente acabou comprando muito mais coisas delivery do que comprava antes. Até comprinha no mercado, por exemplo, eu comecei a fazer por delivery, né? Pelo WhatsApp. E eu acho que a empresa que mais lucrou com tudo isso, claro, foram as farmacêuticas, né? As farmacêuticas estão bamburrando aí, e com as estratégias de venda dela. E é isso, essa é a minha contribuição, professor. Obrigado, obrigado. Foi até interessante que você citou aqui a nossa colega, né, que falou que o setor que melhor se reposicionou, né, estou lendo aqui no chat que ela colocou, ela disse que o setor que melhor se reposicionou foi da educação, principalmente instituição de ensino superior, né, especial natureza privada, e aí, sobre o pretexto da continuidade da prestação de serviço com segurança, foi priorizado o ensino remoto, custo reduzido, né, devido à diminuição de estrutura física, pessoal, assim. E ela fala aqui que não vai entrar no mérito da qualidade de serviço para a sociedade. E é isso. A questão foi o Marcelo que trouxe. Obrigado, Marcelo, aí, pela contribuição no chat. É justamente questão de adaptação, né? Então, assim, as empresas, elas não tinham o cliente indo até elas, né? Então, é muito do que se pensar em termos de estratégia da seguinte forma: olha, eu não tinha o cliente vindo até mim, ele não pode por questões de saúde, mas eu posso ir até eles, né? E, claro, exige uma estruturação aí de delivery, né, de forma de entrega, forma de fazer, estrutura da cozinha, tudo isso muda. Né? Tanto que alguns restaurantes, eles não de imediato, né, começaram a fazer o delivery, porque precisa de planejamento também. Né? Como é que eu vou entregar, quais são a forma de contratação, a pessoa que vai entregar é um funcionário meu ou uma empresa terceirizada. Então, tudo isso precisa ser colocado na balança. Então, qual a minha capacidade de entrega, quantas quentinhas, marmitas, o que for, eu consigo entregar por dia, qual o custo disso, o custo vai ser no cliente, eu vou absorver esse custo, né? Geralmente não absorve, geralmente o cliente que paga pela entrega, mas precisa do mínimo planejamento possível. É o que eu sempre falo da história dos bombeiros, né? Então, um bombeiro, quando tem um princípio de incêndio, ou tem já um incêndio em andamento, enfim, eles vão, principalmente quando o incêndio já se alastra, né, que eles vão resolver o problema, eles geralmente levam de até 2, 3 minutos conversando e estudando o ambiente antes de adentrar no prédio em chama, no prédio, na casa, o que for. Aí o professor, vocês podem perguntar, mas professor, 2, 3 minutos, tem um risco ainda de a pessoa morrer nesse tempo. Mas o que a experiência dentro dessa área, né, e o que eles trazem, é que se eles não fizerem isso, se eles forem sem planejamento, sem pelo menos estudar um pouco antes de entrar, o risco de dar tudo errado é maior. Então, assim, professor, um planejamento de 2 minutos, não importa, contanto que você tenha traçado ali uma estratégia de ação. Então, ele precisa saber ali qual o lugar mais frágil, que ele não vai poder entrar por ali, ele tem que entrar num lugar mais... Porque se ceder, aí morre o bombeiro, ele não consegue salvar ninguém. Né?
Eu lembro muito que quando a gente anda de avião, aí tem as instruções, eu sempre vejo as instruções. As instruções dizem o seguinte, olha, quando as máscaras caem, você coloca primeiro em você e depois na criança, ou no idoso, ou alguém que tenha uma fragilidade. Aí a pessoa fica perguntando, mas se a mulher, o idoso ou a criança que é mais frágil, não tinha que colocar nele primeiro? Mas se você que é forte não colocar em você, ele que é mais fraco vai ter dificuldade. Então, é um princípio de planejamento, de pensar antes de fazer. Olha, se você tem mais força, você primeiro se fortalece e depois você consegue ajudar os outros. Mas se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar. E bombeiro também é o mesmo princípio. Precisa fazer perguntas antes de entrar. Planejamento estratégico também precisa de questões a serem respondidas. Para onde a empresa quer ir, aonde ela quer chegar, quando quer chegar, né, o período. Então, você não pode traçar estratégias nem planejar sem antes fazer esse questionamento, esse diagnóstico. E muitas empresas não esqueceram de se questionar. Olha, qual é o meu negócio? Né? O meu negócio, por exemplo, tem um restaurante aqui próximo da nossa residência e o restaurante fechou por muito tempo, mas depois voltou a funcionar. Mas faz entregas e tudo. Então, esse momento de fechamento, pelo menos um curto período, ele precisa se planejar para dizer o seguinte: meu negócio é o quê? Meu negócio é atender pessoas dentro de um casarão para elas comerem e beberem aqui na mesa e usar a estrutura, ou meu negócio é prover alimentação rápida para as pessoas? Entender o negócio, a missão do negócio, a visão, missão e visão, é um dos aspectos principais do planejamento. Então, é preciso entender. Se o seu negócio, isso, Clarice, missão, visão e valores, se a missão do negócio é prover uma alimentação rápida, não importa se seja no restaurante, ou por entrega, ou a pessoa, ou o que a gente chama de drive-thru, né, onde a pessoa dirige por dentro de um espaço, né, e ali a comida dele já foi solicitada, ele só passa lá para pegar, paga e vai embora. Então, enfim, quais são essas... O que é o meu negócio realmente, né? O meu negócio, ele precisa se reinventar ou eu consigo manter o mesmo padrão? Vamos lá, obrigado aí pela participação do Marcelo, a Inês, deixa eu ver quem está na vez agora. Dário. Vamos, Dário. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Sou Dário, cá de Minas Gerais, distante de vocês aí, Rondônia, mais perto. E quando a gente fala da questão do planejamento estratégico e a gestão de projetos, claro que nós já tínhamos alguma coisa nesse sentido, mas nós estamos utilizando uma ferramenta e uma metodologia de ensino que foi amplamente divulgado e continua sendo utilizado como forma de estudo neste momento. E que a rede pública de educação de Minas Gerais passou a utilizar em grande escala durante o período que nós estávamos afastados presencialmente da escola, né? E a educação, assim como a educação superior, da qual nós fazemos parte nesse momento, como a educação básica, teve que se readequar, desenvolver métodos, desenvolver estruturas, sejam elas estruturas informacionais ou de redes de comunicação, que não necessariamente fossem informacionais, para poder desenvolver o processo pedagógico quanto rede, né? E nós fomos vamos dizer assim, uns dos segmentos da política pública altamente impactados, né? E hoje, vamos dizer assim, nesse processo de transição para tempos, entre aspas, normais,
nós também temos que desenvolver planejamentos estratégicos e de gestão para readaptarmos a esse período presencial, que é diferente do período presencial que nós deixamos em 2020. É um novo paradigma de educação básica que nós estamos vivenciando. É um processo em que nós temos quase que as mesmas pessoas, ao mesmo tempo pessoas diferentes, que requerem metodologias diferentes, percepções e trabalhos diferentes, né? Então, é bacana a gente perceber isso com tanta clareza no nosso cotidiano, pessoal e profissional. Essa é a minha contribuição. E, professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui em relação ao trabalho ai, cadê o trem de perdi? Do resumo. Da identificação e explicação das premissas do planejamento estratégico. Eu dei uma lida aqui no material e eu pude perceber que o material ele traz de maneira mais ampla essas premissas, elas não estão assim muito bem identificadas, elas trazem com outras contextualizações, correto? Isso, até pelo que você está explicando aí, eu já consegui identificar em outros materiais, aí eu estou fazendo uma pesquisa aqui, vou escutando, vou pesquisando, e aí vou me exatamente todo e vira com a conclusão, mas perfeito. Assim, é bom que a gente vai estudando, vai lendo muita coisa e vai se identificando dentro daquilo, vai pensando, ó, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu tenho, é bom, legal, eu não pensei nisso. É isso mesmo, né? O material é mais amplo. Isso. Aqui, foi bom você falar isso, que aqui eu estou trazendo uma síntese daquilo que o material já traz, né? Tanto que num slide só eu consegui sintetizar 10 elementos, né? Porque a gente não tem muito tempo. Mas é isso mesmo, viu, Dário? Como você falou, o livro ele tem uma discussão mais ampla, ponto a ponto, né? E a gente está aqui trazendo uma síntese desses pontos essenciais para o planejamento estratégico. Eu tenho Marcilene, que agora vai falar, e aí eu vou retomar um pouco as premissas, né? Por causa do nosso tempo, mas já estou vendo aqui alguns inscritos e também algumas participações aqui no chat. O Marcelo trouxe uma outra contribuição aqui também, muito boa, falando de planejamento estratégico, que claro, na opinião do Marcelo, é mais reativo, né? Eu entendi aqui que ele falou que, em sua essência de planejamento mesmo, de se antecipar, ainda estaria um pouco distante, né, da realidade, mas eu acho que, a partir do momento que a gente está, principalmente aqui com um curso de especialização em gestão pública, em que vocês, sendo servidores ou não, vão contribuir com essa nova gestão pública, né, a partir, seja como servidor público diretamente atendendo e contribuindo no planejamento estratégico, ou como um consultor, por exemplo, externo, que pode contribuir no planejamento estratégico institucional do serviço público, seja nas prefeituras, nos órgãos estaduais, nos órgãos e nas empresas de economia mista ou da administração pública indireta, né? Eu vou ver aqui. Tinha outra questão aqui da informação que eu não estou vendo aqui. O Edilson, foi isso que eu estava. Os dados levantados na construção de uma informação são essenciais e necessários para um bom planejamento estratégico. Exatamente, Edilson. Informação e conhecimento, como a gente vai ver aqui, é um dos aspectos, uma das premissas de um bom planejamento estratégico. Aí eu vou passar a palavra para a Marcilene. Tinha outra pessoa inscrita aqui também. É a Fabiana. A Fabiana pode falar, depois eu comento alguma coisa. A Fabiana Vocês conseguem me ouvir? Boa noite, gente. É que eu estou configurando... Baixinho, mas a gente está ouvindo. Então, o que eu acredito falando de gestão pública é que, principalmente na pandemia, teve um atropelo. E aí, falando de inovação, de planejamento estratégico,
eu acho que um dos grandes destaques é o Pix. Porque como a gente não podia sair das nossas casas, transferência, bancos tradicionais era pago, e mesmo assim a gente ainda tinha aquela de 30 minutos ou até de cair no dia seguinte. E isso não só proporcionou uma agilidade para quem tem o seu negócio, mas também para a gente como contribuinte. E aí, esses dias eu estava assistindo algumas palestras, e aí eu acho que era a cidade de Areal, lá do Rio de Janeiro, falando que eles foram uma das primeiras municípios que instalaram o Pix, e inclusive a arrecadação deles conseguiu aumentar. Enquanto a pandemia estava ali, o pessoal estava sem trabalhar, mas enquanto isso, eles, mesmo assim, conseguiram arrecadar mais com o IPTU, justamente por esse diferencial que eles ofereceram para a população. E aí eu fui pesquisando aqui, né, aproveitando, falando de gestão de planejamento, aí eu pensei, poxa, eu moro aqui em Nova Mamoré, falei, vamos tentar aderir, né, porque é um absurdo, a gente ainda, eu penso, né, ainda ter que esperar 48 horas para dar baixa em um boleto para comprovar que eu, por exemplo, paguei meu IPTU, que eu paguei o meu imposto. Então, eu acho que a jogada, assim, mestre que teve foi a questão do Pix na pandemia. Aí eu falando aqui, sem o microfone fechado. Muito bom, Fabiana. Obrigado aí pelas contribuições. E você falou uma palavra-chave aí que eu tinha perguntado anteriormente, né? Qual o aspecto estratégico que fez com que as empresas superassem, né? As empresas e o próprio poder público, em algumas situações, superassem as dificuldades e adversidades trazidas pela pandemia, foi a inovação. Né? Então, você trouxe bem aí o exemplo do Pix. Então, a única saída para uma crise, né? Eu falo que o acrônimo, né? O acrônimo não, vamos dizer assim, separação, né? Um anagrama da palavra crise, né? É você mudar, por exemplo, tirar o S, né? Ficar CRIE, né? Ou seja, na crise, CRIE, ou seja, é importantíssimo inovar. Então, como a criação ou a criatividade, né, vamos dizer assim, é o princípio fundamental, né, ou seja, que, na verdade, o início de um processo de inovação, né, é a parte da criação, é um dos aspectos muito importantes para se superar os desafios que foram trazidos, não só pela pandemia, qualquer crise financeira, saúde pública, enfim. É preciso ter criatividade, buscar alternativas que resolvam os problemas. E claro que só ouvindo as pessoas é que você consegue que isso seja mais efetivo. Marcelene, quer comentar, Marcelene? Eu quero comentar rapidinho. 2 pontos que eu queria falar é a questão da gestão estratégica, dessa importância do planejamento. E quando a gente fala de gestão pública, às vezes a gente imagina só secretário de saúde, secretário de educação, né? Mas a gente tem que trazer isso bem para perto da gente, né? Da maioria que é servidor público, né? Que tem muitos são servidores públicos. Então, essa gestão, esse planejamento estratégico, a gente tem que trazer para a nossa vivência, né? Ou seja, na escola, seja lá no departamento de trânsito, assim, tem vários alunos aqui da especialização que trabalham em vários setores públicos. Então, esse planejamento estratégico é muito importante para a gestão pública. O ver lá na frente a necessidade do setor, né? Já para antecipar a solução desses problemas, né? Então, esse é um ponto que eu queria sempre frisar, né, da importância da gente ser melhor, né, ser um gestor melhor no nosso setor, onde a gente, ou mais próximo que a gente está. E a outra questão, eu ia comentar sobre o tamanho da mudança na educação que teve, o Dário já começou a falar, né, apesar de eu não estar bem diretamente ligada na educação, mas acompanhando meu filho, a gente pôde ver o esforço dessa inovação da educação. Foi um novo olhar que a educação teve que ter.
né? Ela mudou, assim, aquele ensino tradicional para a criatividade, e os professores lógico que tem aqueles que não acompanharam tudo isso, tiveram essa dificuldade, né, dessa inovação tecnológica que a educação tem que buscar essa inovação tecnológica e levar para a sala de aula, né? Então, eu acho que com esse tempo de Covid, né, que os professores se reinventaram, né, começaram realmente a trabalhar, a executar suas atividades, pensando nessa inovação. Então, eu acho que foi bom por um lado, né, para a educação ver esse outro lado, né, apesar de tudo estava escrito já assim, o planejamento, então teve que dar essa mudança nesse planejamento que já havia sido feito, né, de uma outra forma. Então, é um novo olhar para os gestores da educação. Então, acho que foi muito bom nesse ponto. Muito bem, Marcelino. Obrigado aí pelas suas contribuições. Isso, como a gente falou na primeira aula, é bom retomar esse ponto. Planejamento estratégico, né, assim como a administração estratégica e os fundamentos da estratégia como um todo, nos dizem que é preciso ter integração. Então, eu não sei se foi nessa aula que eu citei, o exemplo de uma secretaria que eu, como consultor, né, às vezes eu sou requisitado como consultor, seja da área pública ou privada, e quando consultor na área pública, uma das prefeituras que eu atendi, uma das grandes dificuldades que eu tentava trazer soluções era que muitas secretarias não se conversavam, né, no sentido de trocar informações. Então, às vezes, uma secretaria que tinha um plano de educação para o trânsito, por exemplo, não conversava com a própria Secretaria de Educação, que às vezes era do lado ali, o prédio, né, pertinho ali, só era atravessar a rua e conversar um secretário com o outro. E assim, a questão da educação, muita coisa, ela foi contingencial, gente, né, ou seja, o planejamento, ele foi feito de uma forma muito rápida, e claro que quanto mais rápido faz, mais riscos de ter algumas imperfeições no processo, né? Mas ele foi no sentido de atender, né, uma urgência, né? Então, assim, a gente realmente vai encontrar falhas, mas ainda a gente teve muitos pontos positivos em relação a isso. Claro, teve várias falhas, eu acho que com essas falhas a gente consegue aprender para o próximo. E como o planejamento estratégico é algo dinâmico, toda vez que você planeja e alguma coisa não dá certo, não é porque você planejou errado, às vezes foi os fatores que fizeram com que aquilo não desse certo. Mas aí existe um aspecto muito importante do planejamento, que é avaliação. Ou seja, você precisa avaliar aquilo que não deu certo, para que você crie novas estratégias para que no futuro elas deem certo, né? Então, é um aspecto interessante. Mas muito obrigado aí pela participação. Bem, eu tenho mais Dário e a Clarice, né, que vão fazer suas intervenções. Aí eu vou passar a palavra para o Dário, depois Peraí, agora mudou. Peraí. Não, professor, agora... eu esqueci de baixar a mão, desculpa, eu que esqueci. Clarice e a Fabiana querem falar aí. Isso, a Clarice e depois a Fabiana. E aí, depois da Fabiana, eu vou voltar para a nossa apresentação, para eu fechar os nossos conceitos, na verdade, nossas premissas do planejamento estratégico, para a gente poder voltar de novo para a discussão com mais fundamentos, né, com mais elementos, na verdade, tá bom? Vamos, Clarice. Boa noite. Eu, inclusive, já escrevi ali, né, mas vou fazer mais umas colocações. A pandemia, ela nos trouxe muitas mudanças, né, então ela desconfigurou todos os planejamentos possíveis de todos os órgãos, de todas as pessoas. Então, assim, com a pandemia, a gente pode refletir com muita coisa, porque tivemos que mudar nossos objetivos, nossas metas pessoais e profissionais em razão da saúde pública.
né? Então, assim, se a gente parar e pensar, a pandemia nos traz uma reflexão muito grande, né? E os rumos que tivemos que tomar, tivemos que seguir outros caminhos, parar projetos e colocar outros projetos, aprender novas linhas de pensamento, novas estratégias pessoais, profissionais, para que não ficássemos parados, né? Então, a pandemia, ela nos sacudiu nesses 2 anos. É isso. Verdade. Obrigado, Clarice. Acho que a palavra é essa mesmo, foi uma sacudida, né? A mente da gente teve que se rearrumar, né? Porque sacudiu e rearrumou, né? Para poder quem estava absorver todos esses novos conhecimentos. Quem estava acomodado saiu do comodismo, pensou, parou, nós estamos num mundo muito mecanizado, não é mesmo? A gente tem aquela rotina, aquela coisa, e a gente deixa de celular, computador, aquela coisa. Então, assim, ela trouxe mais as pessoas para junto de si, assim, sabe? Isso. Eu acho que isso foi importante. Foi difícil, mas foi importante. Mas eu falo sempre, né, quando eu tenho oportunidade, que, assim, a dor faz parte do crescimento, né? Com certeza. Então, é preciso a gente passar por esses momentos, né? Porque a gente aprende com eles, né? A gente aprende pela dor e pelo amor, né? É melhor pelo amor, né? Quando a gente diz pra gente assim, faça tal coisa, para você não ter nenhum tipo de problema, né? Mas, às vezes, nem sempre a gente tem uma oportunidade que o amor ele sirva alguma lição, às vezes é pela dor mesmo que a gente consegue compreender e repensar um pouco essas questões em relação às nossas metas de vida, como você trouxe. E aí, por isso que na aula anterior, eu falei sobre as estratégias emergentes, né? Então, assim, a pandemia mostrou que a gente precisa estar atento ao que a gente chama dessas estratégias emergentes, né? Aquilo que vem surgindo, vem emergindo, e que a gente precisa entender que muitas dessas estratégias emergentes, elas vão dar lugar àquilo que a gente planejou lá na frente. Então, é preciso ter um olhar atento para o ambiente. Então, muitas pessoas começaram a perceber que elas não estão no mundo fechado, né? Elas têm uma influência muito grande no ambiente. Então, traz muitas lições, principalmente dessa questão da adaptação, né? De se adaptar àquilo que o ambiente, né? Que os fatores externos, eles nos impõem, né? E nos impôs mesmo, né? Não foi algo que a gente tinha como decidir, né? Vou passar agora a palavra para a Fabiana, né? E aí vou retomar alguns pontos das nossas premissas, mas desde já agradecer a participação de todos. Isso é uma fonte de aprendizado muito grande, né? Tanto para vocês quanto para o professor aqui também, que é um aprendiz dessa vida, né? Vamos, Fabiana? Então, o meu é mais um breve comentário, que assim, eu parando para analisar que o retorno do setor público, ele é para atender a população, né? Então, o planejamento dos setores públicos, eles não têm que focar em lucro. O lucro que eles têm é a qualidade de vida do cidadão. E eu acredito que a chave para a gente ver esses pontos fracos é através do levantamento de necessidades, que é onde entra o planejamento estratégico do governo. Perfeito. Exatamente isso, né? Então, vocês que já viram outras disciplinas, né? Vocês estão chegando aqui em planejamento estratégico, mas já viram Estado, democracia, né? Mudanças no Estado brasileiro, enfim, outras disciplinas que dão suporte a essas discussões que a gente está fazendo hoje. Ou seja, o que é o Estado? Qual o dever do Estado? Qual o papel do Estado? Para que o Estado serve? Por que ele foi criado? Né? Que Estado a gente tem hoje? Então, quando você faz esse resgate histórico, isso é importante, né? Na questão do planejamento, quando eu falei, quando a gente não tem informação, né? Não tem dados históricos, não tem nenhum tipo de informação, fica difícil a gente construir estratégias, né?
E a gente precisa desses dados para conseguir codificar, né, traçar estratégias para alcançar os objetivos. Se a gente não tem informação, a gente não consegue traçar estratégia, na verdade. Imagine se a gente não tivesse informação como o vírus é transmitido, quais as formas de proteção, quais os tipos de medicamentos que tem que ser tomados, né, quando é que virão. Mas sem tecnologia da informação como um meio para trazer esses dados para nós, né? Claro, esses dados sendo tratados e sendo fidedignos, né? Porque dados também falsos, né? Com certeza fazem com que uma decisão ela não seja a melhor possível. É tanto que eu vou até frisar isso aqui antes de começar. Eu vou até começar a projetar, mas porque eu já acabei que eu estou adiantando sobre essa questão. Mas não é qualquer tipo de informação, nem qualquer tipo de conhecimento, nem qualquer tipo de dado que vai contribuir para o nosso planejamento estratégico. Né? Notícias falsas, com certeza, ou informações falsas, ou informações que não são fidedignas, ou que não são confiáveis, elas vão... Você pode ser o melhor estrategista, né? Se você não tiver informações que sejam fidedignas, que não sejam confiáveis, sua estratégia pode ser a pior possível, ou ter o pior resultado possível. E aquilo que você obteve de informação não foi a informação verídica, ou que estava mais próximo da verdade, né? Ou mais próximo da realidade dos fatos. Né? Então, não é qualquer informação. Então, obrigado aí pela participação, Fabiana, pelas suas palavras, né? Pela participação de todos. Vou voltar um pouquinho a nossas premissas, e aí, se a gente tiver um tempinho ainda no final, a gente discute, senão não se preocupe que a gente vai ter os fóruns aí para poder resgatar um pouco disso aqui. E aí, a Devanilda até trouxe uma coisa importante aqui, que alguns profissionais tinham uma resistência, né, em aprender a mexer, né, com computador, com microinformática, né? Mas aí foram evoluindo, né? Como a gente está falando de evolução, eu vou falar de novo. A adaptação, a inovação que vai permitir com que a gente, seja empresa pública ou privada, consiga superar os desafios. E aí eu volto para o grupo 1, que fala do pensamento estratégico, que é justamente essa a arte de criar estratégias com efetividade. Mas aí, no terceiro ponto, a gente fala, informação e conhecimento é outra premissa, porque as informações, quando elas são personalizadas e oportunas, elas contribuem para a inteligência das organizações. Ou seja, não é qualquer informação. Então, uma das coisas que às vezes atrapalha muito os administradores no serviço público, ou em qualquer outra instituição ou organização, é que às vezes, em vez de buscar informações personalizadas, ele busca um mundo de informações e às vezes se perde nessas informações. É o que eu falo muito para alguns alunos meus, que caixa de e-mail, por exemplo. Você tem que ter filtro na sua caixa de e-mail. Não tem condições de você ler tudo que você recebe no e-mail. Uma coisa que eu aconselho muito, façam como a gente chama, ansans, descredenciar de alguns sites que vocês recebem notícias, porque nem toda notícia, nem toda informação, ela vai ser útil. Ela só vai encher sua caixa ali e, de repente, tirar a atenção daquilo que é mais importante para você. Então, por exemplo, você tem um setor de tributos, por exemplo. Todas as informações que ele tem que filtrar são da área de tributos. Qualquer informação que vá além disso vai distrair ou encher a caixa ou vai tirar o foco da informação principal. Então, nós como gestores públicos ou privados, principalmente se a gente está se especializando na gestão pública, identificar informações que sejam realmente úteis para o meu trabalho. Né? E isso até vale para a vida da gente, porque teve uma colega de vocês, não sei quem falou agora, me perdoe a falha, sobre a questão de levar para a vida também, para a questão pessoal. É que existe um material, e aí depois quem quiser
pode me pedir, eu vou enviar, sobre planejamento estratégico pessoal. Inclusive, nesse livro do Rezende, tem uma seção que fala disso. Acho que até no tópico 1.11, se não me engano. E por quê? Até para nós, né, como pessoas fora do ambiente profissional, a gente precisa se planejar e saber o que ler, nem tudo a gente precisa ler aquilo que nos interessa, aquilo que nos faz bem, aquilo que vai nos agregar. As outras coisas não precisa. Então, as informações elas têm que ser personalizadas. E isso vale para todos os setores na gestão pública. E oportunas, ou seja, aquelas que realmente vão contribuir para aquele momento. Né? Às vezes a pessoa recebe uma coisa que já passou a data de um edital, de uma coisa assim, não é oportuna. Já passou a oportunidade, não vai fazer mais sentido, nem leia. Então, assim, nós precisamos de filtro. Não estou falando de filtro para ficar aqui, por exemplo, o professor ficar bonito na foto, mas o filtro de selecionar as informações realmente que são mais necessárias. Outra questão que eu já adiantei, que são as funções organizacionais. Então, toda a prefeitura, né, toda a administração municipal, ela tem funções diferentes para atender a população, o cidadão. Né? Nenhum poder público ele exige para atender um interesse particular, é um interesse coletivo. E, claro que nem todo mundo conhece tudo, né? Aqui, vosso professor tem especialidades, né? Uma delas é, claro, gestão estratégica, da qual eu estou ministrando essa disciplina. Mas eu não conheço tudo, não tenho todas as especialidades dentro das funções que uma organização tem. E a gente precisa entender que cada um vai ter uma especialidade. Então, alguns têm mais facilidade e conhecimento, na verdade, conhecimento, habilidades e atitude para as áreas de produção e serviços, outros têm mais convergência com a área de marketing ou a área comercial. Né? Ô, Patrícia, teu áudio está fugindo aí, está escapando. Marketing ou comercial, muitas pessoas têm uma facilidade com materiais e logística, outras para finanças, outras para RH, outras têm formação mais para a área jurídica, ou têm facilidade de trabalhar em parceria com essas áreas. Então, a gente precisa entender que essas funções numa prefeitura são distribuídas principalmente pelas secretarias. Né? Então, tem uma secretaria de desenvolvimento social, uma secretaria de tributos, eu tenho a identidade, ou seja, eu tenho uma série posso ter uma série de secretarias, contanto que essas funções dentro da organização, que é da administração pública municipal, elas precisam estar muito conectadas com as demandas dos cidadãos, da população. Né? Então, eu tenho secretarias que são exclusivas não, que têm um foco no atendimento à população negra, porque geralmente a maioria em determinado município e, às vezes, tem determinados tipos de fragilidade ou vulnerabilidade que precisam de uma secretaria especial, né, para atendimento a essas demandas. Então, assim, por isso que vocês veem, eu até estranhava a diferença que tinha quando eu saía de uma prefeitura para outra, da quantidade e das nomenclaturas de secretarias. É claro que tem algumas, por exemplo, como infraestrutura, obras, enfim, que são comuns a todas as prefeituras e órgãos municipais, a administração pública municipal. Mas tem algumas que são específicas justamente para atender determinadas demandas que são mais específicas de cada município. Eu acho que isso precisa ser respeitado, as especificidades de cada município. Né? A outra premissa, além dessa de organização funcional, em que você precisa que cada departamento faça parte do seu planejamento estratégico, é tanto que, voltando um pouco à questão da função organizacional, existe planejamento estratégico de marketing, planejamento estratégico financeiro, ou seja, todos esses planejamentos
funcionais, setoriais, vão fazer parte do grande planejamento estratégico, do planejamento estratégico geral, né? Vamos dizer assim. E, como vocês falaram muito bem, né, nessa pandemia, o que a gente sentiu muito em termos de necessidade para dirimir os problemas de distanciamento social foi a utilização de sistemas e tecnologia da informação, né? Então, como alguns colegas de vocês já trouxeram, houve dificuldades, porque muitas pessoas tinham uma certa resistência, outros não tinham habilidade, outros não tinham condições financeiras para adquirir determinados equipamentos, e a gente precisa frisar isso. Então, é tanto que houve algumas políticas públicas de incentivo e até de doação ou, né, de repasse de alguns equipamentos para alunos de escolas públicas, enfim, uma série de ações, porque para que determinado tipo de comunicação, principalmente essa em que você tem um acesso remoto, né, você precisa de uma infraestrutura de tecnologia de informação, né? Não é só o computador, não é só o celular, tem que ter a rede de dados, tem que ter ou uma banda larga, né? Enfim, e precisa ter uma velocidade que comporte, né? Ou seja, existe toda uma infraestrutura que está por trás do acontecimento dessas atividades que são feitas, né, de forma à distância. E aí, dentro das funções organizacionais, surgiu essa outra função que foi de TI, de tecnologia da informação. E aí, claro, que houve a necessidade também de se adotar como premissa o planejamento estratégico de TI, né? O planejamento estratégico de TI, de tecnologia da informação, com foco justamente nos sistemas de informação que vão ser utilizados, das plataformas, quais os recursos necessários. E aí, quando eu falo recursos, não é só recursos financeiros, né? Patrimoniais, materiais, humanos, né? Então, todos os recursos necessários e ferramentas para que fosse possível alinhar a tecnologia necessária com as ações que deveriam ser feitas à distância, né? Então, essa é o primeiro grupo de premissas que a gente tem hoje para um planejamento estratégico. E aí eu vou trazer para vocês um exemplo prático. Eu vou parar de compartilhar aqui. Eu vou trazer e vou compartilhar para vocês aqui algo que eu ajudei a construir. Queria que vocês vislumbrassem aqui, que é o planejamento estratégico da nossa instituição, da qual eu sou vinculado, que é a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vou ver se vai aparecer aqui para vocês. Pronto, aqui. Então, eu fui convidado para fazer parte... Oi, Patrícia, quer falar alguma coisa? O áudio está... Fabiana disse que quer o livro. Qual livro, Fabiana? Enfim. Saindo. O áudio tem que ficar. Como é que é? O áudio está fugindo, Patrícia. Tem que ficar na casa. Meu Patrícia, o áudio está... Esse aluno Patrícia é do Porto Velho 1, ou Porto Velho 2, Marcelene. Ela é aluna de... E como é que você vai passar? Veja se consegue aí. Quem tiver aberto a sala, consegue fazer a... É Patrícia? Voltar. A Patrícia? Isso. Não lembro o contato dela. Particular. Bom, beleza. E aí, eu quero trazer para vocês, eu vou colocar o link para quem quiser acessar aí com mais calma, né, só por curiosidade, o que a gente chama nas universidades, né, de plano de desenvolvimento institucional.
Então, vocês têm aí todo um planejamento estratégico que é realizado, né? É um documento de planejamento da universidade que traduz, né, a identidade institucional, né, tendo missão, estrutura organizacional, estratégias, diretrizes pedagógicas, administrativas, ou seja, tem todo um planejamento estratégico institucional nesse documento. E aí vocês podem acessar livremente, né, aberto, o portal público, vocês podem clicar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Quando você clica aqui, ó, portal do PDI 2021-2030. Vai abrir. Pronto, perfeito. Então, vocês vão ver aqui tudo que foi construído, e aí está bem feito, assim, claro que são, como eu falei, não é algo individual, não foi o professor Luiz, foi uma quantidade assim enorme de pessoas, vocês vão ver aí quem for acessar. Eu fiz parte de um dos grupos, né, e são vários grupos, eu da parte de cenários, né, pude dar minha contribuição, mas tem várias pessoas que contribuíram, são capítulos, cada capítulo ali você tem uma quantidade imensa de pessoas que contribuíram para a construção desse documento. Se você clicar aqui, ó, Planejamento Estratégico Institucional, que é o capítulo 7, vocês vão ver aqui a identidade organizacional, e aí tem essa figura linda aí do 7, dos stakeholders, né, que são as pessoas que são impactadas positivamente, né, ou negativamente, mas assim, eu creio que muito mais positivamente com a ação da universidade. Claro que a falta de ação acaba que impacta negativamente, mas quando a universidade ela cumpre com toda sua missão e objetivos organizacionais, ela atende todos esses stakeholders. Esses stakeholders são partes interessadas, né, as pessoas que têm interesse na organização e que apresentam aí uma série de características diversas em termos de setores, né? A gente tem produtores rurais, comércio, indústria, Estado, outras instituições federais de ensino, terceirizados, técnicos, discentes, docentes, ou seja, sociedade civil, todos esses têm impactos a partir da ação da universidade. Você tem a missão aqui, visão, valores, então tudo isso foi construído coletivamente, com discussão ampla, né, durante vários meses, com vários atores, esses atores que fazem parte. Algumas contribuições aqui que eu trouxe para análise ambiental, como, por exemplo, o método que a gente chama de análise Pestel, né, e aí que a gente utiliza para poder avaliar o cenário, o macro cenário, né, ou os fatores que influenciam o cenário das organizações, que, claro, envolve o ambiente político, social, tecnológico, econômico, jurídico. Então, é muito importante vocês perceberem que, apesar mesmo sendo uma universidade pública, mesmo sendo uma instituição pública, ela utiliza de ferramentas que foram, de certa forma, pensadas para um ambiente privado, mas que trazem lições importantes para a avaliação do ambiente, que vão ajudar também no planejamento do poder público, da esfera pública federal, municipal, estadual, enfim. Então, eu percebo que a gente não consegue, pelo menos na discussão que a gente está tendo de planejamento estratégico organizacional, diferenciar essas ferramentas para o setor público ou para o setor privado. Claro que os dados vão ser distintos, diferentes. O público, ele, como a gente estava conversando, enquanto você tem uma empresa que tem objetivos econômicos, né, às vezes muito mais econômicos do que sociais, numa instituição pública, ao contrário, né, os impactos e os objetivos são muito mais sociais do que econômicos.
É claro que existem políticas de desenvolvimento econômico que vão influenciar no social, e vice-versa. Mas o foco é justamente o bem-estar do cidadão, que às vezes não depende só da questão econômica, né? Então, o fator econômico é um dos elementos, né? Então, eu sugiro a vocês que o material é muito bem feito, não foi porque eu participei que eu estou dizendo, mas muito bem construído, e que eu acho que é importante que vocês trazem inspiração, principalmente para quem trabalha em instituições de ensino, né? Se for de universidade, melhor ainda. Então, toda essa construção. Tem tanto esse que está online, como também tem um PDF que vocês podem, como é que se diz? Consultar também, baixar e consultar. Um outro exemplo de planejamento estratégico que eu quero trazer para vocês, até porque eu vi que tem algumas pessoas que estão na iniciativa privada, né? Mas aí eu sei que a partir dessa especialização pensam ou em prestar consultoria para o serviço público, enfim, ou serem servidores públicos no futuro, ou terem algum tipo de cargo político, né, que também tem essa possibilidade. Ou seja, você quando tem um conhecimento, você precisa aplicar de alguma forma, né? Então, assim, possibilidades existem imensas, né? Eu mesmo posso aqui citar a noite toda uma série delas. Mas, aí por isso eu vou trazer também um outro que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou colocar o link aqui também para quem tiver interesse em dar ou pesquisar um pouco mais profundamente, ou olhar com um pouco mais de detalhes, que é o planejamento estratégico, por exemplo, do SEBRAE, do Espírito Santo, que teve o horizonte de planejamento findado aqui em 2022. Por incrível que pareça, eu tenho quase 100% de certeza, na verdade, quase 100% de certeza não, uns 90% de certeza que isso deve ter sido revisto aí com o cenário pandêmico. Mas o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é o formato, né, que eles adotaram. Esse formato aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar, que aí quem não conseguiu acessar o link eu já visualizo por aqui. Vou mostrar para vocês a estrutura do planejamento estratégico do SEBRAE do Espírito Santo, né? Um documento que está publicado. E aí, eu já passei o endereço para vocês. E aqui tem uma estrutura que vocês veem muito bem feita, né? O design, as pessoas que fizeram, sempre é um trabalho coletivo. E aí você tem uma parte que é uma apresentação, claro, da instituição, da organização. Aí tem a missão institucional, a visão, os valores, né, como eu falei, o modelo de gestão, que aí eles adotaram algumas ferramentas que a gente utiliza no planejamento estratégico, que é o mapa estratégico, é um deles, que inclusive nós utilizamos no PDI da UFRPE, e aí vocês vão ver, porque ela não tem um formato diferente, metas diferentes, mas é a mesma ferramenta, só que com finalidades diferentes, o mapa estratégico. Muitos conhecem como BSC, que é o Balance Scorecard, né? Então, BSC, o mapa estratégico, né? O que vocês acharem melhor de chamá-lo, né? Assim vamos dizer. E, além do mapa estratégico, você tem os objetivos, né? Que são importantíssimos, os indicadores, que é como se vai medir o alcance desses objetivos, né, até que ponto eles foram alcançados ou não. Então, é a parte do controle estratégico, né. As prioridades, né, porque, como eu falei para vocês, não dá para fazer tudo, não dá para ler tudo, nem ter todas as informações possíveis, então é preciso ter prioridades. Como uma das colegas de vocês falaram, no cenário de pandemia, por exemplo, foi preciso, né, dar uma prioridade imensa à questão da saúde, né? Então, isso foi dado prioridade na parte, principalmente científica, tecnológica, no desenvolvimento das vacinas. Então, assim, tem toda uma estratégia que precisa ser pensada antes de ser executada.
Gestão e monitoramento da estratégia, né, que é justamente a forma como esses indicadores vão ser acompanhados, né? E aí vocês depois podem ir com mais detalhes, lendo. Apesar de ter 32 páginas aqui, mas é uma leitura bem tranquila, né? Algumas são figuras, né? Vocês veem ali missão, visão, valores, a construção do mapa estratégico que envolve as partes interessadas, tá vendo? Que é importantíssimo para a gente entender para quem a gente está fazendo esse planejamento, né? Os processos, as atividades, né? Os recursos que se tem. Então, vocês têm aqui um outro exemplo, que eu já passei aqui para vocês, de planejamento estratégico, que, de certa forma, apesar de não ser uma área pública, mas tem um impacto na população, tem uma missão institucional que tem um impacto, principalmente para a questão econômica, para os empreendedores, né, para os empresários. De certa forma, acaba que tem também um aspecto social muito forte aí, nesse planejamento, ok? E aí vou finalizar nossa aula de hoje, né? A gente já está chegando aí ao nosso horário com nossa última, deixa eu ver aqui se está aparecendo, nossa última tela, se vai aparecer aqui, que é o processo de administração estratégica, certo? Vou falar rapidamente sobre o grupo 2. Na verdade, algumas coisas eu já adiantei, né, nas outras falas, como, por exemplo, a importância do empreendedorismo para o planejamento estratégico, que é colocar em prática o planejamento. É um conceito um pouco mais amplo de empreendedorismo, porque, assim, o empreendedor é aquele que põe a mão na massa. A mão na massa não, isso é horrível. Põe a mão na massa, né? Ou seja, ele executa, ele coloca aquilo que planejou em prática. Então, tem os planejadores, os estrategistas e os empreendedores, que são aqueles que fazem acontecer, né, as ações. E, no caso do empreendedorismo, é isso, colocar em prática o planejamento, buscar recursos e fazer a gestão do empreendimento, né? Então, esse empreendimento pode ser um empreendimento privado, né, ou um intraempreendimento, ou um projeto, né? Então, professor, eu posso ser um empreendedor na prefeitura, num órgão público? Pode. A gente chama de intraempreendedor. Intra que vem de dentro, né? E empreendedor, ou seja, dentro da organização. Pode ser uma organização pública ou privada. Então, aquele que coloca em prática aquilo que o planejamento pôs, né, em termos de metas e objetivos, que executa, vai buscar recursos, corre atrás, faz a gestão daquele projeto interno, né, na prefeitura, na gestão pública, ele é um intraempreendedor, né? Quando a criação de um novo negócio, né, algo que ele colocou em prática, que colocou no planejamento aquele negócio e agora está construindo aquele novo negócio, aí é empreendedorismo mesmo, ou empreendedor é o nome correto. Mas quando é dentro de uma organização já existente, aí é intraempreendedor. Claro que para o empreendedorismo também e para o planejamento estratégico, além de ter alguém ou pessoas que coloquem em prática, que sejam empreendedores, é preciso de alguém que lidere, das lideranças, que são essas pessoas que são capazes de influenciar outras, né? Só que de modo inteligente para atingir determinados objetivos. E aí eu quero frisar aqui, eu gostei muito do Rezende quando botou essa questão do inteligente, porque existem outras formas de liderar, inclusive com coerção, né? Então, que eu não sou muito a favor desse tipo de liderança. Eu gosto de uma liderança mais democrática, mais transformadora, mais servidora, do que uma liderança autocrática, né? Mas, claro, que a gente sabe que conhece lideranças que são desse tipo, mais coercitivas, que usam o poder coercitivo. Mas o que a gente está trazendo aqui é que um planejamento estratégico não funciona muito, né? Pelo menos não é o mais ideal, principalmente na gestão pública, utilizar de liderança que não seja uma liderança
realmente é mais focado na inteligência de influenciar as pessoas, né, de uma forma positiva, estimulante, né, que elas se motivem realmente para realizar o trabalho, e não de uma maneira coercitiva, autocrática ou autoritária, muitas vezes, né. A inovação, como a gente falou, que é outra premissa, então, o planejamento estratégico ele precisa pensar no novo, pensar em coisas novas, né, esse exercício de pensar o futuro, propor algo diferente, inédito, e não é só diferente e inédito, mas que agregue valor. Então, como nossa colega trouxe bem a questão do PIX, foi uma inovação que trouxe o valor agregado porque as pessoas precisavam movimentar quantias de dinheiro, mas não podiam utilizar o mesmo sistema que tinha uma certa, vamos dizer assim, lentidão do processo do qual essa nova tecnologia, nesse novo processo foi capaz de dirimir em termos de agilidade, já que a urgência do momento pedia que houvesse essa agilidade. Então, não é qualquer inovação ou qualquer invenção, né? É algo que realmente seja diferente, inédito, ou inédito, né? Não precisa ser os dois, mas que agregue valor para as pessoas, que agregue valor para o cidadão, que as pessoas elas tenham, que seja um objetivo que atenda ao coletivo, não são interesses individuais, né? São interesses coletivos. Aí tem a gestão de projetos, que é o que a gente vai entrar em mais detalhe nas próximas aulas, e a inteligência organizacional, que é justamente como a gente pega aquelas informações lá do grupo 1, né, monitora, né, sejam internas ou externas, e transforma em sucesso, em êxito para a nossa organização. E é isso, gente. Aí eu vou pedir que vocês printem essa tela aí, né, e busquem dados, informações sobre o que é esse processo de administração estratégica, né? Claro que a gente muita coisa já falou hoje, que é o quê? Estabelecer missão e visão, né? Então muitos planejamentos já têm esse estabelecimento, né? Já tem isso registrado, né? Às vezes a organização não tem isso claro, então precisa estabelecer. Aí você faz as análises do ambiente externo, ou seja, aquilo que está fora da organização, do ambiente, da gestão, aquilo que está interno, que faz parte da gestão. A partir dessa análise de externo e interno, se formula as estratégias, coloca em prática, que é a implementação, e controla para ver se aquilo que foi implementado foi aquilo que realmente foi planejado. Então, esse é a nossa lição final de hoje. Queria agradecer desde já a presença de todos, da participação. Muito obrigado aí pelas contribuições, né? E aí a gente, aos poucos, né, vai trazendo aí conhecimento, né, compartilhando, né, e aprendendo junto sobre um aspecto tão importante, não só para as organizações, mas também para nós, como pessoas, planejarmos também nossa vida. É preciso ter caminhos, né? É preciso ter opções, é preciso ter um mapa, né? Então, para a gente não ficar perdido, né? Se a gente vai seguir uma rota ou outra, aí vai depender muito de vários fatores, né? Mas é bom ter um mapa do que não ter nada. Então, a gente vai lembrar isso para a nossa vida, né? Então, a gente precisa ter mapas na nossa vida, né? Então, e mapas nas nossas organizações para que a gente consiga, pelo menos, saber, num horizonte futuro, né, onde a gente quer chegar, né? Então, muito obrigado, gente. Foi um prazer aqui estar compartilhando, né, e aprendendo junto com vocês. E aí a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Muito obrigado.